Mas eu nunca dei ouvidos a ninguém, porque eu tinha um sonho que era ser mãe. Quando ela foi procurar a documentação da gente junto com o juiz, não tinha nada da gente lá. Foi passando tempo e nada. Isso passou o quê? Eu acho que uns 6 anos, mais ou menos. A gente fez, gerou 4 embriões. Nisso eu fiquei numa felicidade enorme, porque era o meu sonho ter 4 filhos. Olá, eu sou Angela Galf e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Edilene, mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, quero logo já ir fazendo aquela pergunta óbvia, né? Você já é inscrito no canal? Não? Como assim, gente? Bora lá se inscrever que o momento é agora. Aproveita e já ativa o sininho das notificações. E claro, deixa aí o seu like que super me ajuda. Bem, hoje nós vamos então para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Vamos contar a história da Edilene, mas antes eu quero apresentá-la a vocês. Bem, ela tem uma página no Instagram, que é essa daqui, e eu tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos lá na página dela. Pode conversar com ela, tirar mais dúvidas, ela vai ter o maior prazer e carinho de conversar com cada um de vocês. Bem, bora lá então conhecer a história dela? Senta que lá vem a história. Olá, gente. Meu nome é Edilene, tenho 40 anos. A pedido de Angela, que tem um canal no YouTube, ela pediu para eu contasse a minha história, como foi adotar 4 crianças. Eu vou contar a minha história do início. Eu casei, vai fazer 15 anos que eu casei. Passei 3 anos, não engravidei. Aí, quando fui fazer os exames para ver se estava tudo ok, estava tudo ok comigo. Aí foi quando o médico pediu que meu marido realizasse um exame. Quando ele realizou, o problema era dele. Sendo que ele já tinha uma filha, mas o médico explicou que mesmo ele tendo uma filha, ele poderia ter perdido os espermas dele e não conseguisse mais fazer filho. Aí foi quando ele realizou o exame e foi constatado que ele não poderia ter mais filho. Então, a gente procurou outro especialista e ele falou para nós que mesmo ele fazendo uma inseminação ou fertilização, a FIV não funcionaria. Aí, nesse meio tempo, eu sempre assim, eu queria ter filho, de todo jeito. Eu queria ser mãe. Meu desejo era ter 4 filhos. Então, e eu também pensava na forma de adotar. Mesmo eu tendo os meus, eu queria adotar um ou 2, eu queria, sempre esse desejo de adoção vem, não sei porque meu avô materno foi um filho adotivo, mas eu tinha esse desejo de adotar. Então, a gente foi para a capital da minha cidade e a gente procurou um especialista em fertilização. No caso, a gente foi fazer a FIV. Aí quando o médico conversou com a gente tudinho, ele disse que tinha possibilidade. Meu marido fez um tratamento, a gente fez tudo certinho. E no dia a gente colheu, assim, depois de 3 anos, né, de casado. Aí meu marido colheu os espermas que ele tinha, depois do tratamento, tudinho. E a gente resolveu fazer. A gente fez, gerou 4 embriões. Nisso eu fiquei numa felicidade enorme. Porque era o meu sonho ter 4 filhos.
e logo gerou 4 embriões. Aí então eu fiquei muito feliz mesmo. E quando eu coloquei, aí o médico, eu queria que ele colocasse os 4 de uma vez. Só que ele preferiu colocar 2 e ele disse que depois colocava mais 2. Então, ele colocou os 2 e aí veio, né? A ansiedade, tudo, né? E quando chegou o tempo, não colou os 2 embriões. Aí passou o tempo mais, durou, quando foi mais ou menos com 1 ano, eu coloquei os outros 2. Os 2 ficou congelados, coloquei os outros 2. Aí foi quando eu coloquei com outro médico, sendo que foi com um biólogo. Aí ele explicou pra mim que não, assim, os embriões que tinha formado não era de boa qualidade, porque se tivesse formado blastocisto seria melhor. Mas como formou um embrião e não eram embriões bons, aí não era essa coisa, ele não dava chance. Era assim, ele ia colocar e só pedir a Deus que desse certo. E durante esse tempo não deu certo também. Aí vem a decepção, né? Aí foi quando eu porque queria ter filho, e a gente partiu para adoção. Aí quando eu fui no fórum, fiz o meu cadastro, tudinho, levei toda a documentação, deixei tudo lá. Só que nesse tempo eu ficava esperando uma resposta do fórum e não tinha uma resposta. Aí foi passando tempo e nada. Isso passou o quê? Eu acho que uns 6 anos, mais ou menos. Quando passou esse tempo todo, que a gente foi atrás de novo, sempre eu procurava saber, e eles falavam que tinha muita gente, que não sei o quê. Aí, isso aí demorava muito, e eu tinha colocado assim, né, uma criança até uns 3 anos de idade, umas coisas assim. Só que mesmo assim eu perdi as esperanças, que não ia conseguir, porque passou o tempo todo, ninguém nunca chamou. Aí quando passou esse tempo todo, que eu fui no fórum novamente, aí quando cheguei lá, tinha trocado de advogada da vara da infância. Quando ela foi procurar a documentação da gente, junto com o juiz, não tinha nada da gente lá. A advogada antiga, ela simplesmente descartou toda a documentação da gente. Aí a gente teve que fazer tudo de novo. Aí pronto, essa advogada nova pediu toda a documentação, a gente fez o curso de habilitação, a gente teve reunião, teve audiência, teve tudo. Aí quando teve tudo, aí o juiz deu a sentença. Quando o juiz deu a sentença, a gente foi lançado no cadastro de adoção. Só que eu coloquei de 6 meses até 8 anos de idade. Aí começou, né, esse negócio de as visitas, ver a visita na minha casa. Aí eles perguntaram por que essa idade. Aí eu falei, né, porque se recém-nascido já era difícil, assim, grande já era difícil, imagina recém-nascido. Aí ela falou pra mim, não, vamos colocar de 0 a 8 anos, mas se aparecer uma criança de 9, você quer? Lógico que sim. Porque assim, eu coloquei 8 anos e eu coloquei para adotar 2 irmãos. Assim, a minha preferência era menina, 2 meninas. Mas se fosse irmão, poderia ser um casal. E quando eu coloquei, aí foi passando o tempo, aí sempre procurando saber, aí você só tem que esperar, e a gente foi esperando. Antes de completar 1 ano, em uma tarde, eu estava assim, trabalhando e recebi uma ligação. Aí recebi uma ligação da advogada da vara da infância de outra cidade, falando que tinha 2 crianças do meu perfil e perguntando se eu queria, né? E na mesma hora eu já disse logo, nem perguntei ao meu marido se queria, eu disse logo assim que queria. Aí depois que eu disse que queria, e meu marido também estava perto, porque era o sonho da gente, né, ter filho, porque assim, eu casei para ter uma família, eu queria uma família grande, ter filhos, me preparei para isso, fiz minha casa para isso,
E vivi em torno disso, de ter uma família, minha família. Aí nesse meio tempo a gente foi no fórum, leu o processo, era 2 crianças, uma de 5 anos e uma de 9, 2 irmãs. A gente leu todo o processo, tudo que a criança passou, estava tudo lá escrito. E a gente aceitou tudo e voltou para casa e retornaram a ligação para a advogada e a gente disse que sim. Aí isso, o coração já saindo pela boca, porque não estava acreditando ainda. Aí ela, quando a gente disse que sim, ela encaminhou a gente para o setor onde as crianças ficavam, para a gente falar com a responsável. Aí a gente foi falar com a responsável, e a responsável foi explicar tudo para a gente, como era as crianças, comportamento, o dia a dia das crianças, e se realmente a gente queria, e a gente falou que sim. Aí ela disse que a gente poderia marcar um dia para ter uma reunião com a equipe, por chamada de vídeo, e perguntou um dia que a gente tivesse disponível e a hora. Então eu disse, pode ser agora. Aí quando a gente pode ser agora, então ela disse, então a gente vai ligar agora. A gente ligou, aí ela ligou, conversou com a gente tudinho, disse tudo como era. E nesse mesmo dia ela colocou as meninas para falar com a gente. Aí nesse dia mesmo as meninas conversou com a gente e já foi chamando a gente de mãe, de pai. E a partir desse dia a gente ficou fazendo chamada de vídeo. Todo dia tinha um horário, que era às 6 da tarde, das 5 às 6. A gente ficava conversando com elas. E quando foi acho que com uns 15 dias, a gente teve a primeira visita. A gente teve a primeira visita e a gente saiu com elas. E o desejo delas era que a gente furasse a orelha delas. Então, a gente comprou o brinco, levou e foi. E nesse dia a gente se encontrou, a gente saiu pro shopping, almoçaram tudo junto e passou o dia todo junto. Aí furou a orelha da mais velha e a mais nova teve muito medo e não quis furar. E isso ela já se agarrou com o pai e ficou chorando. E o pai também começou a chorar e não deixou furar a orelha dela. Aí pronto, aí a partir desse dia a gente ficou trazendo ela para casa. A gente ficou todo final de semana eu ia pegar elas e ia levar. Ia pegar na sexta e ia levar na segunda. E elas já queriam ficar aqui. Não queriam ir embora mais. O dia mais sofrido era o dia de levar elas. Quando levava elas, que deixava lá, já ficava já pensando como é que elas iam ficar, como é que elas iam estar, dormir, mesmo falando com elas todo dia. Aí depois foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Aí chegou o dia da gente... A gente passou, acho que menos de um mês, assim, se comunicando. Aí foi quando a gente veio a intimação para a gente comparecer ao fórum da cidade, de onde eram as crianças. E a gente foi lá. E nesse dia a gente já foi trazer as crianças de vez. A gente levou a roupinha dela, as coisinhas e trouxe de vez. No dia que a gente foi visitar elas pela primeira vez, a gente chegou lá e elas tinham 2 irmãos. Aí, meu marido conversando com o pessoal de lá, e a advogada disse que esses irmãos iriam para adoção. Aí, quando eles disseram que ia para adoção, aí meu marido conversando com eles, aí disse assim, e vocês? Aí eles disseram, não, a gente vai ficar esperando um pai para a gente. Aí aquilo meu marido encheu os olhos de água. E quando a gente veio para casa, a gente ficou pensando nisso. Aí a gente conversando com a advogada, aí ela falou assim, se vocês quiserem, a chance é de vocês, porque vocês estão com as irmãs, sendo que os irmãos eram mais velhos. Um tinha 12 e outro tinha 13 anos. Eu fiquei meio assim, né? Meia pegar criança grande. Porque assim, antes, quando eu falava em adotar, as pessoas falavam, a pessoa cria filho da pessoa, já não presta, já tá filho dos outros, ninguém sabe de onde vem, nem quem é, o sangue, não sei o que, não sei o que, essas coisas. Mas eu nunca dei ouvidos a ninguém, porque eu tinha um sonho que era ser mãe. E se eu não seguisse o meu sonho, ninguém não ia realizar. Porque assim, eu tinha que correr atrás.
E se eu fosse dar ouvido às pessoas, eu não ia conseguir. Então, eu resolvi fechar os olhos e não dar ouvidos a ninguém. Porque até então, eu ia educar, eu ia criar, a gente que ia fazer tudo, ninguém não ia tomar conta dos nossos filhos. E a gente conversou, eu e meu marido, e a gente resolveu adotar os dois, irmãos delas. Aí foi quando a gente adotou os quatro irmãos. As meninas veio uma diferença de 20 dias. Aí os meninos não teve visita, a gente só teve chamada de vídeo. E ficou, quando deu 20 dias, a gente foi pegar os meninos. Aí a gente trouxe os meninos e mesmo assim, se dependesse das palavras das pessoas, a gente nunca ia adotar um filho. Mas o meu sonho era maior do que qualquer coisa. E assim, eu não tinha um sonho de adotar um bebezinho, uma criancinha novinha. Não, eu só queria ser mãe, ter um filho, dar o meu amor que eu tinha, que aquele espaço que tinha dentro de mim, que faltava preencher, que era o filho. E assim, quando é para ser, é. Porque assim, era 2 meninas e lá tinha 2 meninos. E foram 4. E o meu sonho era 4 filhos. Então, eu fiquei pensando, eu acho que assim, tudo é no tempo certo e da vontade de Deus. E eu não dei ouvido a ninguém. E assim as crianças veio para aqui para casa, se adaptaram, todos chamavam a gente de pai, de mãe. Quando chegou a gente conversou, tudo direitinho, como era, como não era. E depois teve o acompanhamento, teve tudo. E eu nunca tive nenhum tipo de problema com meus filhos. Coloquei na escola, coloquei para fazer curso. Os meninos fazem jiu-jitsu, a menina faz balé, a mais novinha não faz nada ainda não. Está fazendo quase 9 meses que eles estão aqui. E a equipe do Fórum ficou surpresa quando chegou aqui, que a gente não tinha nenhum tipo de reclamação sobre as crianças. Porque em momento nenhum quis voltar, nenhum quis ser devolvido, nem eles falavam que não queria nem ouvir falar o nome da cidade de onde eles eram. E o receio que as pessoas falavam isso, eu não vi. Não vi isso. E se hoje fosse para eu adotaria de novo. Sendo que eu adotaria tudo grande de novo. Hoje a minha mais nova está com 6 anos, a outra está com 10, o menino está com 13 e o outro está com 14 anos. E todos são uma bênção na minha vida. O meu filho mais velho de 14 anos, ele faz tudo em casa. Ele aprendeu a fazer comida, eles aprenderam a fazer as coisas, eles me ajudam em tudo. E o conselho que eu dou para essas pessoas que querem adotar criança, não vá na cabeça de ninguém, porque se você for, você não adota. E isso de, porque é filho de fulano, porque não é filho seu, porque não é seu sangue, não tem nada a ver. Mãe e pai é aquele que cria. E se você é mãe de verdade, não importa de onde vem seu filho, de quem nasceu, o importante é que é seu filho. E meus filhos, desde o primeiro momento que eles vieram para cá, eu sinto que eles nasceram de mim. Nenhum momento na minha cabeça passa que eles nasceram de outra pessoa. E esse negócio, porque quando eles crescerem eles vão querer procurar os pais, não sei o quê. Aqui não tem problema. É tudo conversado. Quando eles completarem a idade maior deles e quiser conhecer a mãe, quiser encontrar a mãe, conhecer não, porque eles sabem quem é a mãe, quiser ver algum irmão que ficou com a mãe, tudinho, a gente vai levar sim. Não tem isso de, porque ele vai querer morar com a mãe. Isso não existe, porque vai depender como seu filho foi educado, como seu filho foi criado. A mesma coisa, se você for ter medo de ser abandonado por seu filho, pode ser um filho biológico, que ele vai abandonar você do mesmo jeito. Vai da sua criação, da sua educação. Então, o conselho que eu dou para quem quer adotar criança, mas tem medo de adotar criança mais velha,
porque tem medo do temperamento da criança, como ela é, como não é. Não tenha medo, vá em frente, siga seu sonho, siga seu coração, não escute ninguém, feche os ouvidos e os olhos para as pessoas que dizem coisa, porque se você for na cabeça dos outros, você não adota. Porque as pessoas são as pessoas que falam muito. E o filho, quando não é para, vamos dizer, não prestar, pode ser seu filho. Eu vejo muitos casos de mães que têm seu filho biológico e os filhos faz gato e sapato da mãe e do pai. Às vezes pequeno, 6 anos, 7 anos, faz o que quer. E aqui em casa, meus filhos, eles são muito educados, sabem se comportar, não me respondem, não chamam palavrão. É tudo conversado, tudo que eles vão fazer, eles me contam. E eu faço o possível para eles terem uma vida melhor. E eu não faço o impossível. Eu sempre digo, vocês têm que estudar, vocês têm que conquistar suas próprias coisas, porque nada é dado. Tudo é conseguido com muito trabalho. E você que sonha em ter seu filho, vá atrás do seu sonho. E você vai ser uma pessoa muito feliz, assim como eu hoje. Eu não tenho palavras para definir o que eu sinto. Eu sei que eu tenho um amor sobrando para os meus filhos e ainda penso em adotar mais um. E se eu tivesse condições mesmo, eu seria capaz de adotar mais uns 5. Porque as pessoas dizem que filho dá trabalho. Mas os meus, eu digo e afirmo, os meus não dão trabalho. Não dão. Eu só tenho mais uma dorzinha de cabeça mais com a mais novinha, né? Que é aquela que tá na fase de pequenininha, que quer saber de tudo, quer mexer em tudo. Mas isso, pra mim, é normal. Eu não ignoro. E não tenho dor de cabeça com isso. E eu sou uma pessoa muito realizada. E futuramente eu penso em adotar mais um. Pode ser até mais velho de que 14 anos. Eu não pensei em adotar um bebê, eu pensei em adotar uma criança maior, porque eu acho que a criança maior, ela dá menos trabalho do que um bebê. E é isso. E eu sou uma pessoa muito realizada, e quem quiser ver a minha vida, acompanhar, tem o meu Instagram, e pode ver o dia a dia, o que acontece, o que não acontece, e é tudo verdade. Eu não escondo nada de ninguém. E os meus filhos são os meus filhos e são o meu tesouro maior. E quem quiser ser realizada como mãe, não importa se é seu filho biológico ou não, seja mãe. Só seja mãe. Gente, ela não é uma história linda? Se você, pai e mãe, ou filho por essa via da adoção, deseja também contar a sua história aqui no nosso canal, bem, eu peço a vocês que vocês deixem aqui nos comentários eu quero. Vou ficar muito feliz em estar então reproduzindo a sua história aqui também. Porque afinal de contas, pessoal, cada história é uma história. Um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Do